paz do Senhor. É sempre bom voltar nesta casa. E cada vez que nós voltamos, Deus tem nos surpreendido. Parabéns aí a vocês, pela coragem de investir, principalmente naquele lindo projeto aí das crianças e dos adolescentes. Eu sempre falo na nossa igreja que o coração da criança é de quem chega em primeiro lugar, que chega primeiro, E a gente precisa investir bastante aí, amém? Abra sua Bíblia em Marcos 10, 43, 45, Evangelho de Jesus Cristo, segundo evangelista São Marcos, capítulo 10, o verso 43, 45. Mas entre vós não sereis assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Incline a sua cabeça, por favor. Espírito Santo, nós te amamos. Deus, Espírito Santo, tome sempre o teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário. Tome o teu lugar de honra em cada coração. Que privilégio, Espírito Santo. Deus, fazer de nós uma casa para que o Senhor, da parte de Deus, pudesse habitar em nós. Espírito Santo, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor possa inspirar o nosso coração, que mais uma vez o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, que mais uma vez o Senhor possa nos fazer compreender a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Vocês escolheram um desafio, que é esse desafio de viverem a cultura da gratidão. Gratidão não é apenas o sentimento mais nobre do coração humano, mas a gratidão é a mãe de todos os demais sentimentos bons do nosso coração. Enquanto a ingratidão é o sentimento mais negativo que possa existir, e também a ingratidão é a mãe de todos os outros também sentimentos que não é legal para a vida da gente. Então é muito importante a gente ter, eu falo, não é apenas essa cultura, mas a gente fazer da gratidão um caminho que nos faz reconhecer aquilo que Deus verdadeiramente Ele tem feito. Eu gosto muito de um texto que está lá no profeta Zacarias 4:10, onde ele vai dizer assim: quem poderá esquecer o dia das pequenas coisas? Ele fala assim: quem é que vai esquecer o dia dos humildes começos? Quem vai esquecer o dia das pequenas coisas? Olha, queridos, quando a gente consegue lembrar do dia das pequenas coisas, o dia dos começos humildes, a gente vai reconhecer duas coisas importantes no nosso coração. A primeira é quão pequeno a gente era, quão insignificante a gente era. E o segundo, quão grande é Deus e quantas coisas Deus Ele fez por nós. Tá aí dentro do tema que foi passado, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a providência de pessoas. O pastor Marcelo Franco falou sobre a providência divina, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a providência de pessoas, de serviço e de sacrifício. Então, através da providência divina, Deus ele vai sempre realizar a sua vontade na nossa vida. Tá? A providência divina, ele é o governo de Deus sobre a nossa vida.
A providência divina é pelo qual Deus, na sua sabedoria, no seu amor, Deus cuida e dirige todas as coisas no universo, né? É do macro, né, as coisas menores que você pode pensar, né? E como que é importante a gente reconhecer sempre essa providência de Deus no nosso coração. Foi desta maneira que Deus, né, na sua providência divina, agiu em favor dos peregrinos, né? Já hoje é o quinto culto já, né? Que estamos falando, né, sobre, né, essa gratidão. Então foi dessa maneira que Deus agiu na vida deles e em favor deles, né? Devido ao desejo deles viverem uma vida cristã mais pura, uma sociedade mais justa, eles escolheram migrar para esta nação. Foi falado aqui todos os dias a história, repete a história. Eu fiz questão de foi na segunda-feira, nós chegamos, né? Terça-feira, né? Terça-feira, né? Estava o pastor Lourenço, né? O Querubim. Eu falei assim: olha, eu gostaria de conhecer, né, onde tudo começou aqui. E nós fomos lá em Plymouth, né? Nós fomos lá, nós fomos no local lá onde foi o começo deles. Nós fomos lá no navio, nós fomos naquele memorial, naquela praça, porque como que é importante a gente saber, tá, como as coisas começaram, né? Você olha para essa linda nação, essa poderosa nação. Nós chegamos aqui e a gente tem tudo na mão. De repente, não são tão perfeitos como a gente espera, mas a gente tem tudo na mão. A gente não sabe como tudo começou. E quando nós entramos dentro do navio, né, eu gosto de falar em português, né, flor de maio, né, e passamos ali, tem os guias turísticos ali contando um pouco da história, né, nós passamos e o Querubim, ele ficou lá conversando com o guia turístico, e depois o Querubim passou para nós. E ele disse que o capitão desse navio, ele foi contratado, ele e a tripulação, o navio era alugado, eles foram contratados para trazer eles aqui para a América, né? E devido ao inverno muito rigoroso, tá, esse capitão, ele simplesmente precisaria deixar eles na praia ali e ir embora, né? E devido ao frio, devido a ter morrido tantas pessoas, ele escolheu ficar. E ele ficou 8 meses, né, com os peregrinos dentro daquele navio ali, porque ele falou: se eu deixar eles na praia, se eu deixar eles aqui, eles vão morrer, não vai sobrar ninguém. Metade já havia morrido naquele período. Então ele fica ali por 8 meses, e conforme uma casa ia sendo construída, ele ia liberando parte dos irmãos que estavam dentro daquele navio para ir para casa, enquanto outras casas foram construídas. E eles dizem que esse capitão desse navio, ele voltou para a Inglaterra, ele nunca mais foi capitão de navio, e nunca mais ele veio para a América. Então, quando a gente olha do sacrifício que esses primeiros irmãos passaram, a gente também precisa pensar na providência de Deus em levantar um capitão, né, de navio, que tem no coração compaixão, que tem no coração misericórdia, que tem no coração bondade, né, que ele tinha uma tarefa: deixar ir embora, mas ele escolhe ficar. Então, queridos, é assim que a providência de Deus, tá, ela, né, funciona. É assim que a providência de Deus, ela age em nosso favor. A gente vai encontrar Deus providenciando pessoas para ajudá-los, né? Tem um nativo, né, chamado Esquanto, né, que ele vai ensiná-los a pescar, vai ensiná-los a semear, vai levá-los por caminhos desconhecidos. E a história diz que ele, até no final da sua vida, ele fica com os irmãos peregrinos e não os abandona. O que é isso, gente? Providência de Deus, né? Eu falo, como que nós temos facilidade de pular do barco? Não temos. Eu penso, se fosse, talvez qualquer um de nós, como capitão desse navio,
sabendo que o barco é alugado, sabendo que é uma responsabilidade, que eu tenho que devolver o barco para o verdadeiro dono, talvez a gente não teria, né, tanta compaixão, tanta misericórdia no nosso coração, para poder ficar, para poder esperar, para poder dar para as pessoas pelo menos até um pouco de esperança. Aí quando eles estabelecem esse culto de ação de graça, quando eles param para agradecer a Deus, em meio a tantas percas, em meio a tanta morte, em meio a tanta tragédia, aí eles encontram ainda no coração uma fagulha de esperança para levantar um altar de gratidão, para levantar um altar de lembrança, para que essa nação pudesse ser marcada. Então Deus, Ele providencia, na sua providência, né? Ele vai providenciar as pessoas, né? Providência nesse cuidado do povo, né? Romanos 8, né, 28, nós sabemos que todas as coisas que acontecem, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente lê aqui todas as coisas, pastor, o que significa, pastor, todas as coisas? Todas as coisas significa todas as coisas. Que Deus, Ele vai estar no controle, sabe, sobre todas as coisas. E quantas vezes, né, como na vida deles, será que havia motivo no coração para eles dar graças a Deus por aquilo que estava acontecendo? A gente muitas vezes não questiona o nosso coração, Deus, como que a gente pode ser grato? Como que a Bíblia diz que a gente tem que dar graças em todas as coisas? Como que a gente pode saber, né, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né, para o bem daqueles que amam a Deus? É porque Deus sempre vai trazer um final feliz. Deus sempre vai dar para nós um final bom. Deus sempre vai trabalhar, Deus sempre vai cooperar para que as coisas, elas venham trazer um resultado que possa glorificar o seu nome, né? Então hoje essa nação tão linda, essa nação tão poderosa, tá? Foi fruto, né, da intenção de coração de irmãos que queriam ter uma vida de fé mais pura, irmãos que queriam edificar uma nação justa, uma nação onde a liberdade de culto a Deus, ela pudesse ser exercida, ser manifesta na vida das pessoas. E aí quando nós estivemos lá naquela vilinha, né, aquelas casas todas cobertas de casca de árvore, aí você caminhando por aquelas ruas, né, de chão batido ali, ainda que, né, seja hoje, né, apenas uma pequena demonstração da realidade que era no passado, eu andando por aqueles caminhos, eu pensei, poxa vida, como que alguém que teve coragem de fazer a diferença, foram tão importantes para conceder a nós hoje aquilo que a gente acaba recebendo, né, gratuitamente. Então a providência de Deus também, ela vem, né, na divina, vai mostrar também a nossa responsabilidade em servir e sacrificar. Tem um texto de Lucas 9:62, Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então tem a providência divina, mas tem também a nossa responsabilidade em servir, e muitas vezes até se sacrificar nesse serviço, né? Quem disse que as coisas seriam fáceis? Quem diz que as coisas seriam para a gente, né, muito, muito simples, né? Então, a gente precisa também estar disposto, né, a servir. E servir significa de você colocar a mão no arado, você tomar nas mãos aquilo que Deus, Ele colocou realmente, sabe, sobre a sua responsabilidade, e você fazê-lo sem olhar para trás, sem olhar para trás.
Vem cá, o que esses amados irmãos, né, 1620, 1621, né? É lógico, voltar para trás não tinha jeito, né? O navio foi embora, né? Entendeu? Mas eu falo assim, eles poderiam ter simplesmente, vamos cuidar da nossa vida aqui, né? Não vamos fazer uma aliança, não vamos fazer um propósito, né? Vamos, né, realmente, né, viver a nossa vida cotidiana aí, né? E muitas vezes acontece com a gente escolhe vir para uma linda nação como essa, a gente escolhe, né, vir para trabalhar, para mudar de vida, mas a gente muitas vezes tem muita dificuldade em servir e se sacrificar pela obra de Deus. Na providência divina, Deus trouxe todos vocês, né? Eles foram, né, muitos dias, né, de navio. Hoje a gente gasta 9 horas de avião e fala que demora, né? Você fala, nossa, São Paulo, Miami, 9 horas, né? Demora demais, né? E a gente vem aqui, tem tudo, queridos. E a gente muitas vezes está preocupado só o quê? A gente está preocupado só ser servido, né? A gente quer um banco bem confortável, a gente quer uma igreja bem climatizada, a gente quer uma linda adoração, a gente quer uma boa palavra, mas a gente muitas vezes está tão pouco disposto a sacrificar e servir. Aquele tão pequeno grupo de irmãos, eles resolveram se sacrificar e resolveram servir, né, para servir esta nação, né? Então, 1 Pedro diz, 4,10 vai dizer, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha, cada um de nós exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então a gente não tem um dom para servir a gente, nós temos um dom para servir outras pessoas, né? Eles tiveram um dom, tiveram um sonho para servir vocês hoje, né? Então, e Deus deu para nós o que também? Deus deu para nós também um dom, Deus deu um talento para que a gente possa servir outras pessoas. Servir outras pessoas. Eu creio que essa nação, ela aprendeu muito com esses irmãos. Tem um jovem idealista, né, Asbel Green Simont, né, ele é da Pensilvânia, né, ele foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né, para estabelecer a igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Era um jovem, foi para o Rio de Janeiro, também foi de navio, organizou a igreja, a primeira igreja no Rio de Janeiro. Ele voltou para os Estados Unidos, casou-se, foi para o Brasil. A sua esposa, ela morre, né, 9 dias depois de ter dado à luz a uma filha. E esse missionário americano, esse homem que com certeza aprendeu com os pais que ajudaram a criar essa nação, né? Ele, depois de um ano do nascimento da sua filha, ele vai para São Paulo para também abrir uma igreja, e aos 34 anos apenas, ele morre de febre amarela, não volta mais para essa nação. Seja uma pessoa que está aqui, olha para o Brasil, vê a carência espiritual que o Brasil estava passando, e ele escolhe deixar essa nação, escolhe deixar esse país, para se aventurar em uma outra nação, para plantar uma semente para que haja uma nação justa, uma nação poderosa. Eu fico pensando se cada um de nós, que é uma semente dessa árvore que produziu ali,
se cada um de nós, como brasileiros, que viesse para esta nação, reconhecendo que nós somos frutos de uma semente que foi plantada no Brasil, de alguém também que deu a vida ali no Brasil, para que a gente tivesse também no Brasil a liberdade religiosa que nós temos hoje. E muitas vezes a gente vem aqui só para querer ganhar dinheiro, né? E é assim que Deus, Ele vai trabalhando no nosso coração, né? Eu lembro não era pastor ainda, vou então citar Marcelo e Rosalina. Marcelo e Rosalina, eles serviam a Deus numa pequena igreja, uma igreja de muita oração. A gente sempre se reunia, a liderança, para nós orarmos, batalha espiritual na cidade. E de repente vem um pastor de fora, e ele acaba com a igreja, gente. Ele acaba com a igreja. Marcelo e Rosalina colocam no coração uma decisão: vamos nos trancar no escritório da nossa empresa Lepto Celulares. E se Deus quiser falar com a gente, Deus vai mandar alguém. Eu estou lá na igreja e Deus diz: vai lá na Lepto Celulares. Deus falou comigo. Eu falei: mas Deus, né? E aí eu fui lá. Aí eu cheguei. O Marcelo está aí? Ah, está ali no escritório. Não sabia de nada. E eles vieram. Pois não. Eu falei: Deus mandou eu vir aqui para falar com vocês. E ele diz assim: olha, pastor, e nós temos um propósito, que o pastor que chegasse aqui e falasse que Deus havia enviado, né, da parte dele para falar conosco, a gente serviria nessa igreja. Irmãos, eles serviram. Eu creio assim que da liderança, a maior perca que eu tive em Alta Floresta foi a saída do Marcelo e da Rosalina. Sabe esse negócio dessa gruta aí que faz de papelão, que a gente entra para um lado e sai para o outro? Gente, a Rosalina inventou isso lá. Rosalina, Marcelo, faz isso, faz. Vocês faz o retiro, fazemos. Olha, o dia que eles chegaram para mim e falaram: pastor, nós estamos indo embora para os Estados Unidos. E ele foi claro: e nós estamos indo, pastor, para ganhar dinheiro. Desse jeito, irmãos. Não vamos, vamos congregar numa igreja só, e nós vamos para os Estados Unidos para trabalhar, pastor. Né? Coitado deles, né? E aí Deus vai falar comigo de novo. E Deus falou comigo novamente, irmão, voz clara. Deus falou assim: unge o Marcelo e a Rosalina como evangelistas da igreja. Eu falei: mas Deus falou assim: eles precisam ir com uma unção daqui. Falei para o Marcelo e a Rosalina: Deus falou para ungir vocês, né, como evangelista. Falei com o conselho. E aí um irmão, né, um presbítero, falou: mas pastor, para que perder tempo? Né? E eles estão indo para os Estados Unidos, pastor, não vai voltar mais para cá. Para que a gente vai perder tempo em ungir? Eu falei: irmão, unção não é perda de tempo, tá? Unção é uma glória que Deus coloca sobre alguém para cumprir um propósito. E aí nós ungimos, né, o Marcelo e a Rosalina como evangelista, né, despedimos deles no domingo à noite, abençoamos, e eles mudaram para os Estados Unidos. Começaram a congregar na igreja. E um dia o pastor Marcelo ligou para mim, e ele falou assim: pastor, veja se, porque eu falo, irmão, como que é importante a gente trabalhar debaixo de um princípio de autoridade. Como que Deus respeita princípio de autoridade. Eu falo assim: por maior e melhor que seja a boa intenção, se ela quebrar um princípio de autoridade, ela se torna uma má intenção. O pastor Marcelo ligou para mim: Euclides, pastor, nós estamos reunidos no hotel aqui com umas 10, 15 pessoas. Será que pastora Divanira, a denominação, ela não autoriza a gente a abrir uma igreja presbiteriana aqui, né, na América? Aí eu fiquei todo empolgado, né? Aí eu liguei para o presidente da nossa igreja, a pastora Divanir. Gente, foi um balde de água fria. E ele falou assim: não, Euclides, Estados Unidos é muito longe, nós temos uma igreja em Nur que dá muito trabalho, eu não posso ir lá. Eu falei: pastor, eles não estão pedindo dinheiro, pastor, eles estão pedindo a bênção. Pastor,
Ó, Euclides, eu vou ligar, eu vou reunir a diretoria executiva e vou conversar. Então, se eles liberarem o pastor, liberar para abrir a igreja, eu ligo para você. Passou 8 dias, ele ligou, ó, conversei com a diretoria, eles concordaram, desde que vocês sejam responsáveis pelo pastor Marcelo Rosalino. Se der problema, não fala para nós, vai lá e resolve. Falei, está fácil, liguei para o Marcelo, ó, beleza, tá? Vocês estão autorizados a abrir, vocês estão debaixo de uma cobertura espiritual. Então, irmãos, quando Deus deseja realizar alguma coisa, sabe, Deus vai encontrar gente trancada no escritório, Deus vai, sabe, encontrar gente num quarto escuro, Deus vai nos encontrar muitas vezes no profundo da depressão, Deus ele vai nos encontrar, irmão, nos lugares que a gente jamais pensa que Deus possa nos encontrar, e é ali daqueles pequenos lugares, é ali daqueles pequenos começos, é ali daquelas pequenas coisas que Deus, ele faz grandes coisas. E olha, e o que Deus já fez aqui não é nada diante do que Deus vai fazer, tá? Agora tem que ter pessoas aí que estejam dispostas a servir e sacrificar junto, não é verdade? E o pastor Marcelo encontrou tanta gente, irmãos, era poucas, né? Mas eram um pouco fiéis, né? 16, né? Olha, entendeu? Sabe, e eles acreditaram na visão. Até falei ontem um pouquinho lá no Lighthouse, né? Lá para nós é pequeno grupo, em português, pronto. Eu gosto de chamar assim, casa de luz ou luz na casa. Entendeu? Aí eu tive, né, falando ali naquele pequeno grupo ali sobre, né, a importância que vocês têm para que essa igreja ela cresça, a responsabilidade que vocês têm para que essas coisas aconteçam, né, para que vocês façam realmente o propósito de Deus, tá, acontecer na vida de vocês. Então Deus, sabe, ele levantou um grupo de pessoas, né, quase 3 séculos, né, 1620, olha, através daquele pequeno grupo, sabe, uma nação forte, poderosa foi construída. Agora, nós temos uma responsabilidade de sermos bênção nessa nação, queridos. Se você está achando que Deus só trouxe você aqui para você ganhar dinheiro, para você fazer o pé de meia, ir embora, você está errando no seu propósito. Deus chamou vocês para servir a Deus. Eu conheci em 2018 uma missionária canadense chamada Ruth Thompson, né? Ela esteve lá na nossa igreja. A Ruth Thompson, ela dedicou 50 anos da vida dela nas aldeias ali do Amazonas. Ela traduziu a Bíblia na língua caiapó, o Novo Testamento na língua caiapó, e durante 50 anos que ela serviu ali, traduziu a Bíblia, ela não viu quase fruto nenhum do seu trabalho. E quando o nosso missionário, o pastor João Quadras, começou a fazer o trabalho missionário nas aldeias indígenas, ela entrou em contato com o pastor, e ela viu ali grandes batismos acontecendo. Ela morreu em 2019, mas imagina, uma moça da classe média alta rica, saiu de Toronto, e ela foi para o Brasil, ela vestiu a pele indígena, e ela viveu 50 anos no meio deles. Saiu daqui para servir, irmãos. Hoje nós atendemos 32 tribos indígenas. Hoje nós temos entre 500 a 600 irmãos indígenas batizados num trabalho missionário da nossa igreja lá. Então hoje nós estamos colhendo o sacrifício daquela mulher. Hoje nós estamos colhendo
o trabalho daquela mulher. E no final de outubro, hospedei na minha casa o John, mais um tradutor. O John é de Canadá, é um missionário, empresário, e eles foram lá para conhecer esse trabalho indígena. Eles ficaram hospedados em casa, 3 deles. Eles foram para uma conferência indígena que foi organizada pelo nosso pastor. 48 tribos, aldeias representadas. E o John ficou impactado. E o John falou assim: o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? E aí foi mostrado para ele um projeto que nós temos, porque assim, o missionário branco, ele vai lá enquanto eles quiserem. Mas a gente está treinando, sabe, o próprio indígena para cuidar da vida religiosa da sua aldeia. E foi mostrado um projeto que nós temos lá, uma construção, um seminário para trazê-los, eles fazerem cursos, avaliado em 2,5 milhões de reais. Aqui talvez não é muita coisa, $500 mil, para nós é muita coisa lá. E o John foi lá nas chácaras que nós temos, olhou, e o John falou assim: eu dou do meu bolso R$1 milhão. Primeira vez que ele foi lá, queridos. E ele falou assim: eu vou ver com os outros empresários do meu grupo se a gente consegue o total. Servir e sacrificar. E ele falou para mim: pastor, ele mexe com empresas de energia solar, e falou: olha, pastor, eu quero colocar uma empresa no Brasil, e toda a renda dessa empresa, todo o lucro dessa empresa, eu quero investir em missões. Alguém que aprendeu nos pequenos começos, alguém que está servindo e se sacrificando. Então, querido, nós precisamos como igreja. Pastor, eu sou grato a Deus. Querido, não tem como ter gratidão a Deus sem servir a Deus. Não tem como ser grato a Deus sem se sacrificar para Deus, Então, por que a gente precisa fazer isso? Meu Deus, Hebreus 6,10, para nós encerrarmos. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, porque vocês ajudaram os santos, e vocês continuam a ajudá-los. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Deus não é injusto, queridos. Então, já que nós estamos fazendo esse caminho da gratidão, se nós entramos nesse navio Flor de Maio, se nós resolvemos embarcar nessa viagem deles, eu não sei se todo mundo conhece aquele lugar lá, tá? Eu fui lá terça-feira. Vale a pena ir, queridos. Vale a pena você ouvir. Vale a pena você ver, porque você vai ter conhecimento prático daquilo que vocês estão oferecendo a Deus como gratidão nesses dias. Servir e sacrificar. Nós precisamos servir a Deus, ainda que seja sacrificial, ainda que seja doloroso para nós, ainda que haja percas, a gente precisa colocar no nosso coração que a gente precisa fazer isso. Será que alguém daqui a 200 anos vai estar falando aqui na América a respeito do que vocês fizeram? Será que alguém numa outra nação vai fazer o caminho da gratidão, lembrando de vocês por aquilo que vocês fizeram em favor desta nação? Será que nós estamos fazendo alguma coisa que aonde o evangelho for pregado, aquilo que nós estamos fazendo possa ser lembrado de forma em gratidão diante
das pessoas. A gente precisa colocar no nosso coração a nossa vinda para esse país não é apenas para ganhar dinheiro. Nossa vinda para esse país é para fazer desse país mais justo, é para fazer desse país um país com liberdade religiosa e fazer da nossa vida uma vida que serve a Deus com fidelidade, onde a gente não precise comprometer o Evangelho, onde a gente não possa desfigurar a palavra de Deus, onde a gente possa verdadeiramente servir, não é? Assim como Deus olhou para o pastor Marcelo e a pastora Zali, escondido num escritório bem pequenininho, né? Era oficina de conserto celular, né? Achou eles ali, né? Peça para Deus: Deus, me encontra dentro dessa linda igreja. Deus, me encontra, porque eu quero servir ao Senhor. Vamos ficar de pé? Eu sei que hoje é quinta-feira, a quinta, né, da libertação, do milagre. Enquanto o louvor vai estar ministrando, que todos os pastores, todos os intercessores viessem aqui à frente. Nós vamos fazer aquela fila aqui, né, dos nossos intercessores, e nós vamos orar por você. E que nessa noite você, ao vir aqui para frente, né, você foi desafiado a servir e sacrificar. Vem à frente e fala para Deus: Deus, eu quero servir ao Senhor, servindo essa igreja, servindo essa nação. Deus, se eu tiver que me sacrificar, eu quero me sacrificar, Senhor. Senhor, eu quero que aquilo que eu fizer nesta nação e por esta nação venha a ser lembrado daqui 100 anos, 200 anos, como nós estamos lembrando esse mês, daquilo que os nossos irmãos, os peregrinos, eles fizeram por nós. Aleluia. Venha para frente. Servir. Você tem sido grato a Deus? Venha com seu coração grato aqui na frente. Venha com seu coração grato aqui na frente. Você precisa de uma cura? Venha para frente. É gratidão. E Deus está aqui nesse culto de gratidão para realizar por você e através de você aquilo que Ele planejou.